Fala pessoal, tudo bem? Aqui Guilherme Said, professor Guilherme Said. A gente está aqui no Centro Universitário Farias Brito, nessa iniciativa do MBA em Gestão de Clínicas e Hospitais. E hoje, no nosso podcast Mais Saúde, nós trouxemos o professor Edson Seabra. Professor Edson Seabra, obrigado. O Edson é diretor de hospitais, tem uma empresa de contabilidade, uma empresa de consultoria voltada para a área de saúde, para a área de gestão de saúde. Ele tem clínicas, hospitais como clientes e é professor super renomado do nosso MBA em Gestão de Clínicas e Hospitais que nós lançamos aqui com o Centro Universitário Farias Brito. Edson, obrigado, viu? Muito bom estar com você aqui, agradeço demais a tua presença e a gente vai estar aqui batendo um papo sobre gestão em saúde, como é que a gente pode levar e compartilhar conhecimento sobre gestão para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente profissionais que atuam em gestão na área de saúde, hospitais, clínicas e laboratórios, que é também o público do nosso MBA. Sim. Tá, Edson? Obrigado demais aí. Perfeito. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E vamos lá, vamos tentar ajudar como a gente pode. Vamos sim, a nossa ideia é essa, que a gente possa ajudar e nesse período a gente poder compartilhar algum conhecimento, alguma sugestão que possa agregar na vida dos nossos gestores, médicos que estão à frente de clínicas e hospitais. Perfeito. Certo? Edson, uma coisa também que sempre aparece, que sempre vem até nós, é sobre, por exemplo, um médico, sim, um gestor também que está abrindo uma clínica, ele está ali iniciando, né, uma empresa de saúde, uma instituição de saúde, ainda é pequena, mas é importante a gente saber quais são as questões ali importantes nesse início, nessa abertura, principalmente na área fiscal, área contábil, na área financeira. Alguma sugestão que possa dar um respaldo maior para esse gestor, para esse médico que está iniciando uma empresa de saúde? Certo. Vamos lá, isso é uma pergunta bem frequente, a gente lida com isso diariamente, até pela questão da gente ter um escritório de contabilidade, a gente iniciar o processo de abertura e constituição dessas empresas na área da saúde, mas independente do caminho, da especialidade da clínica, do tamanho, do investimento, é um pouco de clichê, mas a diferença é o profissional que você procura na hora de você precisar de uma assessoria para tomar os caminhos corretos, né? Assim como o próprio médico. Quando você procura um médico, você procura um médico o mais competente, com a formação específica para isso. Então, buscar um profissional da área que entenda, às vezes, não só da contabilidade, do financeiro, mas entenda também do setor de saúde, é muito importante. Porque o sucesso da clínica, por incrível que pareça, ele é definido em algumas decisões que são feitas ali, antes da abertura. Vou te dar um exemplo. O planejamento tributário, né? A forma que você vai constituir a empresa. São duas coisas que vão definir ali a tua tributação. E o percentual de imposto que você vai pagar, ele já é ali um marco que vai te jogar num caminho de inteligência de gestão, onde você vai economizar, você vai reduzir os seus encargos, as suas perdas, os seus desembolsos. Ou seja, você deixa de ter um desembolso desnecessário com tributação e aquele valor você também fica para que você possa reinvestir no seu negócio. Então, dentro de um país com um sistema tributário complexo, que realmente você está bem assessorado por profissionais sérios e competentes, ali no começo da sua operação, é muito importante. Então, o ato de constituir a PJ, como você vai abrir o CNPJ, é ali um diferencial que você tem que se atentar. Né? Ainda mais num contexto que se oferece muito serviço. O médico ele é um alvo de profissionais de forma geral, por normalmente ter uma capacidade financeira diferenciada, e aí você naquele momento, como toda profissão, existem bons profissionais, existem maus profissionais, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso na assessoria do começo. Então preste atenção no regime tributário que você vai optar e até antes disso, qual é o tipo societário em que você vai abrir a sua empresa. Porque também existem possibilidades, existem variedades de formação societária e que vão impactar no seu regime tributário e na gestão da sua operação. Então, fazer isso, junto com o planejamento financeiro, entender o que é um fluxo de caixa, entender que o valor que você precisa para iniciar uma empresa não é só a estrutura física, mas que no momento que você iniciar, aquilo ali vai gerar despesas, custos,
Você precisa se planejar financeiramente para que você dê continuidade de uma forma saudável na sua empresa. Então, esse início, né, é muito importante, né? Sim. Então, a gente vê empreendedores que iniciam em projetos, empresas. Vamos começar desse jeito, vai dar certo, né? Vai dar certo aqui. Mas essa assessoria no início é fundamental. Fundamental. Né? Essa parte tributária, esse planejamento tributário. Como você falou, a questão desse fluxo de caixa inicial, por exemplo. O médico, o gestor, o empresário precisa de um recurso para se buscar no banco, por exemplo, né? Então, existe uma assessoria nesse início também, onde eu vou tirar ali recursos para poder investir no negócio e conseguir, logicamente, manter o patrimônio que eu tenho da minha família, ou o meu próprio patrimônio. Né? Então, é fundamental esse início. Existem técnicas. É lógico que essa empolgação inicial ela é necessária, porque se você não tiver esse pico de motivação, você não inicia um negócio. A gente sabe que ficar na zona de conforto, estar ali dentro de uma clínica de terceiros ou de um hospital de terceiros, é sempre mais tranquilo você estar ali como realmente um profissional que está prestando apenas seu serviço como autônomo ou como funcionário, colaborador. Então, você precisa do pico de emoção aí para começar um negócio. Mas você precisa também, aí, nesse momento de pico de emoção, de vamos lá, vamos dar certo, ter também um momento de racionalização do processo para que aquilo ali não se torne realmente um problema para você no futuro, né? E você tocou num assunto interessante, porque quando eu falo em planejamento societário, que até ele tem que vir um pouco antes do próprio planejamento tributário, porque eles estão vinculados ali, dependendo da forma que você constitui a empresa, você vai optar por um regime tributário aderente àquela formação. Você falou em manutenção do patrimônio, né? E nesse momento é que você vai olhar o que pode respingar na sua pessoa física. Aí a gente fala de blindagem patrimonial, do momento que um insucesso, que todo mundo está sujeito a isso, como é que aquilo ali fica restrito àquele seu projeto e não respinga na sua pessoa física. Então, pensar no societário da empresa é também pensar no patrimônio pessoal, no patrimônio da pessoa física. Família, né? E aí já fica uma dica para um médico que esteja escutando. Existe um formato de constituição da sociedade, que é até um dos mais comuns na parte médica, que é a sociedade profissional, a sociedade simples, que é uma sociedade que é constituída em cartório, em que os médicos sócios são responsáveis pela prestação do serviço, mas existe ali um ponto de atenção, porque naquele tipo de sociedade, o patrimônio do sócio se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. E quando você olha, muitos médicos têm as suas empresas formalizadas dessa forma. E eles normalmente não sabem desse relacionamento. Então, assim, a gente vê isso muito comum e o médico desconhece essa característica. Então, é um problema que não é que não seja uma opção, tá? A sociedade simples, a sociedade profissional, ela é uma opção, sim. Mas você tem que conhecer os prós e os contras. É sempre uma discussão com um especialista para saber, vale a pena, é o melhor caminho, não é? Porque isso pode refletir lá na frente no seu patrimônio. Legal, isso é muito importante, né, Edson? E aí, também, nesse sentido, a gente vê médicos, né, vários médicos também, que não querem abrir sua clínica, né? Mas Sim. querem ser empreendedores corporativos, né? Então, o conceito lá do meu primeiro livro, o intraempreendedorismo. Eu sou um médico que quero ser um gestor ali dentro de uma instituição, de uma clínica ou de um hospital, em que eu sou uma pessoa muito técnica e agora preciso ser um gestor, né? E aí, nesse caso, Edson, eu queria assim, você tem alguma dica, alguma sugestão para esse médico, você que tem vários clientes médicos também, eu também, mas esse médico que é muito técnico e que agora precisa ser um gestor, né? O que é que ele precisa inicialmente? Como é que eu consigo ter uma visão interessante da empresa para que eu possa me tornar um grande gestor, apesar de que já sou um grande médico, né? Engraçado. Na carreira do médico, acho que como todas as outras carreiras, você vai evoluindo e chega um momento que você precisa tomar algumas decisões, se você vai assumir ali cargos de gestão, de liderança, ou não, se você vai ser realmente só o profissional técnico, executor ali do seu serviço médico, né, de assistência.
E eu vejo muito isso, né? Como a gente tem dentro do grupo, né? do grupo Aper, que são as minhas empresas, a gente tem médicos de todo o perfil. A gente tem um médico que ele é um colaborador dos hospitais e executam muito bem o seu serviço. É médico mesmo. É médico mesmo, Tá. É aquele cara da assistência, que quer lidar com o paciente, que quer atender, que quer fazer os procedimentos cirúrgicos dele. Ele foi treinado para aquilo e ele se entende como médico, assistência, e ele não quer saber de burocracia, de gestão, né? De administrativo. E normal, faz parte. É até um exercício de autoconhecimento que o médico precisa fazer. Porque pode ser que ele tenha muito mais sucesso financeiro e de carreira sendo muito bom no que ele faz, né? A gente pode, às vezes, perder um médico com um potencial extremamente técnico, porque em determinado momento ele entendeu, quis fazer uma coisa diferente, mas que não era muito a dele. Às vezes essa pressão de ser empreendedor, ser gestor, às vezes afeta o trabalho. Então você precisa separar. Interessante. Eu sou muito bom, sou um cirurgião de mão cheia. Cara, vai ser cirurgião. Esquece, porque no momento que você vai ser gestor, você vai ter que abrir mão de horas da assistência, do atendimento, que você faz com maestria, para fazer uma coisa ali que você vai aprender a fazer, vai te dar desafio. Então, assim, o médico profissional ele tem uma quantidade de horas que, lamentavelmente, a gente não consegue estender o nosso dia. A gente tem ali 24 horas, né? Então, assim, não tem como a gente fazer diferente. Então, não abra mão do que você sabe fazer, do que você gosta, do que você se sente bem, só por uma pressão de virar gestor. A menos que você realmente queira, que você vai se dedicar. E aí ele precisa, para isso, se capacitar tecnicamente. Porque uma coisa que eu escuto muito é, na faculdade de medicina eu não aprendi nada disso, eu não sei o que é um tributo, eu não sei o que é uma gestão de pessoas, eu não sei o que é uma empresa. Finanças corporativas. Finanças corporativas muito menos. Contabilidade, o pessoal acha que contabilidade é para calcular imposto, e isso é um problema que a gente pode falar nisso. Então, é outra seara, é um outro caminho que você tem que fazer, e aí você tem que se capacitar. E aí é uma boa você fazer um MBA da Farias Brito. Sim. Você procurar uma pós-graduação que agregue para você conhecimento técnico que você não ganhou na faculdade. Então, para o médico romper essa barreira para sair da parte da assistencial para a parte técnica de gestão, ele precisa buscar uma capacitação. É lógico que a gente tem aqueles empresários natos. Eu tenho clientes que são donos de clínicas e hospitais que nunca estudaram nada administrativo e foram ganhando com o tempo, com o feeling, com a experiência. Muito feeling, né? Mas também com muita batida de cabeça na parede, mas foram acertando. Tentativa e erro, né? E criaram grandes empresas, grandes corporações na área da saúde. Então, tem esse pessoal que tem um talento nato para gestão, né? Então, assim... Mas eles são raros, são poucos. Não adianta eu olhar para aquele cara de sucesso sem entender a trajetória dele e dizer assim, eu vou abrir aqui a minha clínica. Não é assim, né? É lógico que o empreendedorismo ele se assemelha na área da saúde em qualquer outra área. Quando você sai para essa empreitada, né? Esse planejamento, ele requer um preparo para que você consiga ter sucesso. Não é simplesmente abrir uma empresa. É verdade. E aí, Edson, existe, né? A gente conversa muito sobre isso há muitos anos, né? Existe um médico que está ali iniciando e que ele é um médico excelente que vai agora se preparar para ser gestor, né? Por exemplo. E existe um médico que estava ali dentro da instituição e que foi pegando coisas de gestão. Não, eu vou assumindo, foi assumindo, mas que o tempo foi passando e aí é fato. Ele não se tornou ainda um grande gestor. Acontece muito, né? Sim. Ele foi assumindo algumas burocracias, eu vivo isso, ele foi assumindo algumas burocracias, mas quando você olha de cima, poxa, ele ainda não é um excelente gestor, falta muito para ele, né? Sim. Então você deve ter clientes nesse sentido também. Ele já está dentro de uma corporação e ele ainda não assumiu o papel dele como gestor, né? Sim. Na verdade, pelo menos entre o nicho que eu atuo, os profissionais que eu tenho contato, a maioria deles estão nessa transição, seria isso? Às vezes não é nem transição, porque alguns eles não entendem essa necessidade e alguém precisa mostrar que ele precisa fazer. Não transição, eu já estou eu já acho que eu sou um excelente gestor.
né? Tem alguns que você precisa, às vezes, esclarecer que para ser um gestor, você precisa de outros conhecimentos. Entenda, ser um bom gestor não está obrigatoriamente ligado a ele ter um sucesso ou não. Porque eu tenho clientes que são empresários de sucesso, fizeram patrimônio, fizeram fortuna, mas que deixam muito a desejar em características de gestão. Mas aí, normalmente, essas pessoas elas são inteligentes o suficiente para saber que elas precisam de assessoria. E normalmente ela se cerca de bons profissionais. Mas mesmo com bom profissional, é uma coisa que eu falo muito lá no escritório. Para os médicos que me procuram, diz, não adianta você terceirizar o sucesso da sua empresa para outras pessoas. Eu escolhi um contador, está muito na moda contador online, contador de internet, eu vi ali que paga... Contador de internet e é válido, tá? Claro, lógico, um tipo de serviço, interessante, mas é um serviço que se torna distante. Então, quanto mais distante está o seu assessor, mais você tem que estar preparado para lidar com essa distância. Né? Então, às vezes, é melhor você ter uma pessoa perto, que você vai lá, aciona ela conforme a necessidade, ou se você já é preparado o suficiente, você pode terceirizar uma contabilidade mesmo online. É válido, é um serviço interessante, mas o que eu digo mesmo para ele é se preparem. Para escutar um contador, você não precisa ser contador, mas você precisa entender de contabilidade. Precisa entender, né, Edson? Você não precisa ser um exímio gestor financeiro. Você pode ter um bom gerente financeiro, mas você tem que entender de financeiro para conversar com o seu gerente de financeiro. Porque se você é empresário, você se obriga a conhecer todas as áreas. Claro. E o médico na clínica de saúde ele não seria diferente. Ainda mais que os médicos eles sofrem uma dificuldade com a questão da mão de obra, né? Porque normalmente as empresas que crescem na área da saúde, elas não já nascem grandes. Elas começaram ali com um consultório de 1, 2, 3 médicos ou um pouco mais que se juntaram para atender em conjunto ali. E vai tendo sucesso, vai gerando riqueza, né? A receita vai aumentando e eles vão crescendo ao ponto de alguns virarem hospital, ou mesmo um hospital dia, ou mesmo uma clínica de grande porte. Então, tem clínicas com centro cirúrgico e tudo. No entanto, quando eles começaram, eles foram contratando, contratei uma recepção, e até por comodidade, você vai dando cargos de gestão para aquelas pessoas que já estavam ali há muito tempo, na recepção. Né? E às vezes elas também não têm o preparo. Então, a parte da educação é muito importante para o médico gestor e para os colaboradores que compõem o negócio dele, para que eles possam evoluir também nessa parte para lidar com os novos desafios que o crescimento traz. Né? Então, o gestor ele precisa desse conhecimento, mesmo que não seja um conhecimento especializado, mas um conhecimento mais generalista, para ele lidar com cada área que envolve a empresa dele. Então, ser empresário e ser empresário na área da saúde é isso. É entender um pouco de tudo e fazer a sua parte com maestria, né? Legal. Entender um pouco de tudo, como você falou. Eu preciso entender, preciso saber o que é uma contabilidade, eu preciso saber o que é o que são as finanças corporativas, práticas de gestão de pessoas, práticas de gestão comercial, Sim. marketing, né? É super importante que o médico, que o gestor hospitalar, o gestor de clínica entenda, né? Sim. E aí, Edson, você falou sobre contabilidade online, né? O contador de internet, vamos chamar de contabilidade online. Sim. Existem vários tipos de serviço, né? E eu lembrei de algumas siglas, né? Que são super importantes, que estão aí no mundo corporativo e que o gestor precisa entender também. Eu sempre coloco isso para os meus alunos, algumas siglas que o gestor precisa saber o que é, né? E você atua com algumas siglas dessas, né? Então, por exemplo, tem muita gente que pergunta, o que é um BPO? O BPO serve para a minha clínica? O que é um ERP? O que é um ERP? Um sistema de gestão? Isso serve? Gera link com a minha clínica ou não? São siglas mais voltadas para grandes corporações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Edson. E como é que você atua com esse tipo de serviço que a gente só vê as siglas, né? Mas que são super fundamentais para a gestão aí de hospitais, clínicas, né? Laboratórios. Engraçado isso. É a sopa de letrinhas que toda especialidade tem, né? E cada um você conhece as suas e toda hora aparece profissionais de outras áreas com outras siglas, né?
mas é muito comum isso. Vamos falar de uma DRE, que é uma demonstração de resultado do exercício, né? Uma DFC, que é uma demonstração de fluxo de caixa. Na verdade, o gestor tem que saber o que significa tudo isso. Olhar ali aquela ferramenta e saber fazer uma análise básica, né? Isso. Tem que ter um exercício de aprendizado ali no começo, ele não tem a obrigação de saber inicialmente, mas é a obrigação do contador, do gerente financeiro, apresentar de tal forma que seja compreensível, né? Porque a gente diz que não interessa como você chama, não interessa a sigla que está ali, interessa que a comunicação seja bem feita e a informação seja passada para que o gestor tome a decisão. E aí você falou de BPO, que é uma sigla da moda, todo mundo está usando, né? BPO, que nada mais é do que uma terceirização de um segmento específico. Normalmente o que está mais em voga é o BPO financeiro. Em que como você não quer ter dentro da sua empresa a obrigatoriedade de manter um setor financeiro, você terceiriza aquilo ali para o escritório de especialistas. Né? A gente tem lá no grupo isso. E faz sentido para algumas empresas, para outras não. Entendi. Se eu não tenho capacidade de caixa para pagar a minha própria equipe, porque especialista é caro. E às vezes é melhor você ter um especialista compartilhado do que ter uma pessoa que não é especializada para cuidar de um setor tão importante que é o financeiro. Né? Isso funciona. A contabilidade já é mais comum as pessoas entenderem a terceirização da contabilidade. Mas se você for falar grosso modo, o que você está fazendo? Ao invés de você ter uma contabilidade interna, você está terceirizando para especialistas, para um escritório contábil, cuidar ali da sua contabilidade. Então, essa parte é muito importante para o gestor ter e entender, e isso é obrigatório para todas as empresas. Você tem a obrigatoriedade de ter um contador, de ter um setor de financeiro, e eu não estou falando só de obrigatoriedade legal, que a contabilidade te dá isso porque você tem que realmente ter. Mas para o sucesso da sua empresa você tem que ter um setor financeiro preparado né? E estratégico para que as coisas não saiam do caminho, né? Não saiam da linha. Legal. E aí você falou de tecnologia, e aí não tem para onde fugir. Né? Quando você fala de RP, que você fala de sistema integrado, você está falando de tecnologia, de como você organiza as suas informações. Não tem hoje uma empresa que queira ter um caminho de sucesso que possa abrir mão de ter um sistema. Né? Até porque as informações elas têm um volume muito grande. Né? Imagina mesmo uma clínica pequena, de 2, 3 consultórios, no momento que ela começa a atender 200, 300 pacientes por mês, com pagamento, aí faz consulta, faz exame, faz cirurgias, você já começa a perder o controle e aquilo ali não cabe mais num caderno. E aí você precisa ter um RP, né? E dentro dessa dor de mercado, a gente desenvolveu o nosso, né? Dentro do RP grupo. O nosso público é um sistema de gestão integrado. É um sistema de gestão né? que integra todas as áreas da clínica. No mesmo sistema existe a recepção. Então, quando a recepção faz lá literalmente, né? A recepção do paciente, faz o agendamento dele, o atendimento, para que ele seja atendido pelo médico, faz a autorização do exame. Tudo aquilo está gerando informação que automaticamente, quando está sendo imputado dentro da recepção, já está se comunicando com o setor financeiro, com o setor de faturamento. E quando você, por exemplo, você atende convênio, você é credenciado, você já tem a obrigatoriedade de fazer, porque os arquivos utilizados para cobrança são arquivos já oriundos de um sistema. Então, você precisa ter um sistema, o mínimo que seja, então, existem sistemas para todos os públicos também. Sim. Né? Mas você precisa ter um sistema. Então, tecnologia hoje ela está em todas as áreas. E na saúde não é diferente. Se você não tem um bom sistema, e eu não estou falando um bom sistema no sentido do tamanho, no porte do sistema, mas um sistema que atenda às suas necessidades. Se você não tem isso, você já sai atrás das concorrências e dificilmente você vai conseguir cumprir as obrigatoriedades da sua empresa. Da gestão. Então, é muito importante essa consolidação de informação, que, na verdade, é uma consolidação de dados que vão virar informações quando forem trabalhadas. Então, assim, ter um sistema ele é extremamente necessário. E quando o sistema ele traz junto, quando a empresa traz junto com o sistema a inteligência do negócio, você está lidando com alguém que entende a tua dor, entende o teu processo, e ele viu a tua necessidade e adequou ao sistema, a chance disso ter sucesso é bem maior, né?
E fora que você já, dentro do sistema, você tem outras ferramentas que ajudam a tua operação. Não é só obrigação, não é só retaguarda. Mas, por exemplo, ter um CRM ou um simples funil de vendas dentro do sistema já te ajuda a organizar como é que você vai capturar receita, né? Como é que você vai buscar o paciente. Porque é um tabu muito grande falar para falar em clínica de saúde como um negócio empresarial. Né? Ainda existe digamos assim, uma resistência de como é que a gente chama ali o paciente, cliente. Cliente, usuário. Usuário. Saúde, essa discussão está sempre na mesa. Sempre na mesa. A gente vai fazer muito essa discussão no MBA. Né? A gente vai... Não chama meu paciente de cliente, porque meu paciente, eu estou comprometido com assistência, com atendimento. E é verdade, de fato. Lógico. Sendo que as duas coisas podem caminhar juntas, né? E isso é muito importante. A gente tratar realmente no nosso MBA. E a gente entender que a tecnologia é fundamental, eu preciso ter um sistema de gestão. As empresas hoje, pequenas, médias, qualquer tipo de empresa tem um sistema de gestão, né? Mas um sistema de gestão que seja específico para aquele setor, aí é mais fundamental ainda, eu diria isso. E às vezes imprescindível. Né? Imprescindível, né? Você tentar adaptar a outros sistemas normalmente não dá muito certo. Né? O ideal é que você procure um sistema que seja da sua área, que seja da área de saúde, que é a área da clínica. Às vezes, mesmo sendo da mesma área, não tem aderência. Não adianta eu pegar um sistema que roda muito bom no hospital e trazer para uma clínica. Porque para aquele sistema, ele pede coisas que a clínica não tem condição de dar. Entendi. Às vezes é um servidor mais robusto, uma equipe de TI exclusiva, e a clínica não tem isso. Então é bom que ela procure, dentro do segmento dela, dentro do porte dela, qual é o sistema que vai atendê-la. Legal. Isso é importante, Edson. E você falou uma questão aí também muito fundamental, essencial, porque existe o hospital, que a gente vai conversar muito no MBA, existe a gestão do hospital e existe a gestão de uma pequena clínica de especialidades. Sim. Né? Então, por exemplo, você que é hoje diretor de hospital e ao mesmo tempo é diretor de uma clínica menor, né? Uhum. É interessante, Edson, até para quem está nos assistindo, qual é aí a grande diferença desse gestor que está no hospital, que tem ali... Tem professor nosso que é gestor, diretor de hospital como você, ou como outros professores nossos que estão em hospitais que têm 400, 500 mil leitos. Qual é a grande diferença aí desse gestor? Normalmente, a diferença que está aí é a profissionalização e a maturidade da gestão. Sim. Né? Como a gente tem uma empresa de consultoria e a gente, como você falou, a gente atende grupos diferentes com tamanhos diferentes. Eu tenho desde o médico, que a gente chama ali o médico PJ, o médico autônomo, que ele precisa ter um CNPJ para prestar serviço em hospitais, em clínicas. Tem uma clínica que ela já tem uma estrutura física, que ela tem um consultório, tem um centro cirúrgico, e tem o hospital. Sendo que a minha formação inicial foi no hospital. Legal. Então, assim, eu venho do mercado, venho de outras áreas, de outros segmentos. Você foi Big Four, né? Pouco tempo, mas fui, né? Então, assim, mais próximo, quando eu cheguei primeiro em um hospital, em uma grande rede de laboratórios. Então, lá eu tinha todas as ferramentas que você precisa para fazer uma boa gestão. Né? Você tem um RP de alto nível, você tem bons profissionais capacitados. Então, assim, é mais fácil e mais complexo. Né? É mais fácil no sentido de você tem mais ferramentas. É mais complexo porque é uma operação muito grande e te exige muito mais. Quando eu entendi o mercado de saúde, eu comecei a migrar para outros portes de empresa. Eu achava que eu ia sentar na cadeira, vou nadar de braçada. De hospital, para uma clínica menor, melhor. Mas agora. Não, porque as demandas são outras, né? E aí aquela história do profissional, que às vezes eu não tenho caixa o suficiente para ter uma equipe de profissional que eu quero. Né? A pessoa do financeiro, do faturamento, ela não é uma pessoa que obrigatoriamente veio de uma faculdade com a pós-graduação. Quando eu estou no hospital, os gestores, os líderes já têm uma formação acadêmica que fica fácil a gente conversar e colocar em prática muita coisa. No pequeno, não. Então, a gente vai criando soluções para poder trazer uma gestão de alto nível de um hospital para uma clínica pequena. E, lógico que isso passou por um processo de amadurecimento, né? Já são 10 anos trabalhando na área da saúde, então a gente criou formas das coisas acontecerem. Né? A gente precisou, acho que o segredo da boa gestão
é você fazer mais com o que você tem. Né? Não adianta você querer olhar e se espelhar simplesmente no grande. É bom fazer isso, porque você sabe onde você quer chegar, mas você precisa se adequar à sua realidade. Então, se você me perguntar, Edson, qual é a diferença, qual é a dificuldade que você mais enfrenta quando você chega num cliente novo em relação ao porte? É as ferramentas que estão ali disponíveis e o recurso de caixa que você pode utilizar para criar essas soluções. Né? Não adianta eu chegar numa empresa, numa clínica pequena de 2 consultórios e querer contratar um sistema que me cobra 50 mil de mensalidade. Estou dando um exemplo que aqui. Seja 20 mil, 20 né? mil, 30 mil, eu estou dando um exemplo. Assim. Então, assim, eu tenho limitações de caixa, de recurso, de tempo, de equipe, e ao longo do tempo a gente foi criando soluções para a gente lidar com mais diverso tipo de cliente, né? De clínicas realidades diferentes. Né? Então, mas de cara, qual é? É a maturidade profissional do gestor e da equipe que está assessorando e as possibilidades de sistema, de ferramenta. Legal, Edson. Edson, é muito bom, cara, conversar contigo, né? A gente tem feito parcerias aí durante esses anos e, como você falou, são realidades diferentes, né? Você tem um hospital, a clínica que é pequena, você tem uma clínica média, você tem um laboratório. E os nossos professores do MBA têm essa experiência, né? A gente trouxe diretores de hospitais, diretores de clínicas, de laboratórios, gestores, e a gente vai levar tudo isso para o nosso MBA. Edson, agradeço demais a tua presença aqui. Tem muito conteúdo para a gente poder até colocar em outros podcasts, né? Não tem dificuldade em relação a isso. A gente vai trabalhar muitos temas que você falou no nosso MBA. Agradeço demais. A gente vai estar junto, né, nesse novo MBA em gestão de clínicas e hospitais da Farias Brito e conseguimos trazer, não foi, Edson, esse grupo seleto de mentores, né, que a gente chama de mentores. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação fazer parte, e o time tá bom. Né? Eu dei uma olhada no time de professor. Tem muitos professores ali conhecidos que a gente conhece, executivo de mercado. Executivos, né? Tem muitos professores ali. O time todo está muito bom. Então, assim, é um prazer fazer parte dessa equipe. Obrigado, Edson, executivos aí de empresas, né, de instituições hospitalares, clínicas. Agradeço demais. E a gente vai conversando. E, pessoal, nosso podcast Mais Saúde vai estar aí no ar. Vamos lançar outros. Queremos agradecer demais aqui a nossa organização, a estrutura do Centro Universitário Farias Brito, as pessoas que estão aqui por trás, né? Porque tem muita gente aqui por trás para preparar todo esse recurso, toda essa estrutura, certo? E a gente vai se falando. Obrigado, gente. Grande abraço a todos. Obrigado. Edson.